favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, e acompanhe comigo o versículo de número 16, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar olhando para esta passagem, o contexto todo dessa passagem, que é quando Jesus cura essa mulher, e ele diz o que estava realmente acontecendo com essa mulher. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 16 do capítulo 13 de Lucas, a Bíblia vai dizer assim: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Uma pergunta que Jesus está fazendo bem já no final do texto, de mais um dos dramas, de mais um dos momentos estratégicos de Jesus, para fazer-nos revelações primordiais assim, para a gente viver melhor. É interessante, irmãos, que Jesus tinha sempre uma prioridade, que era trazer conhecimento, porque o conhecimento liberta. A Bíblia vai dizer em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Houve alguns momentos em que, pelo menos um momento bem crucial, em que os fariseus, os saduceus, vieram a trazer a Jesus uma dúvida muito ridícula lá, sobre a questão de como seria a vida pós-morte, e Jesus no capítulo 22, versículo 19, ele diz assim, de Mateus: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então, quando você olha para o versículo 10 deste capítulo, você vai ver qual que era a prioridade de Jesus. Olhe comigo para o versículo de número 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Essa era a prioridade de Jesus. Porém, o método de Jesus era muito dinâmico. Era assim, todo o tempo todo, ele estava usando todos os recursos para ensinar. Não era um método pedagógico em que se senta numa carteira e vai anotar, não. Jesus usava a rapidez do seu ministério público aqui. Ele já tinha noção. Imagine, irmãos, 3 anos que ele pôde estar se revelando, foi o suficiente para ele trazer o principal de Deus para a humanidade, que é a salvação eterna. Então Jesus usava as Escrituras, ele usava as suas ações, e o propósito dele estar ali era exatamente este. Então, nesse objetivo, nós vamos encontrar a preocupação sempre de dizer assim, ensinar. O que Deus quer que saibamos? Primeiro, que você não tenha dúvida nenhuma de quem é Cristo, o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Outro alvo dos ensinamentos de Jesus, que você se conheça muito, o suficiente para você ver o potencial que Deus te deu para você ser bênção na vida dos seus semelhantes. A primeira preocupação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é se revelar para você. Ao você conhecer o Deus Todo-Poderoso, você vai se conhecer tanto, que você vai ver o potencial que Deus te deu para você ser um instrumento de bênção na vida do seu semelhante. Então, o segundo alvo é que você se conheça muito. Terceiro alvo de Deus é alertar você sobre os riscos que você corre por você ser um alvo em potencial do inimigo sobrenatural e natural e eterno de Deus, que é Satanás. A dinâmica da Bíblia vai estar se eu pudesse estar sempre falando de 3 pontos da mensagem, seria esta: Deus se revelando, Deus querendo que você se conheça, e Deus querendo que você tenha percepção dos perigos que você corre por você ser um alvo em potencial da ação do inimigo da sua alma, que é o diabo.
Então, quando a gente olha bem para esse texto assim, Jesus, nesse pequeno texto, isso vai ficar bem claro para nós. Jesus deixa isso bem claro para nós. Vamos olhar, vamos conhecer um pouco Jesus nesse texto. O que esse texto revela sobre Jesus? Primeira coisa, é aquele que faz o que é preciso por nós e vai contra o que se levantar de barreira para você ser abençoado por Cristo, ele vai ultrapassar essa barreira. Por quê? A crise aqui é que Jesus estava em um ambiente bem religioso assim, numa sinagoga. Qual que era a estrutura da sinagoga de uma maneira bem rápida? Os homens tinham como a prioridade dos assentos e os ensinos eram dirigidos para os homens. Na cabeça judaica, não mais agora, isso não é uma norma, mas as mulheres ficavam ao fundo, não poderiam falar, não poderiam se expressar, e daí que surgiu muitas doutrinas humanas. A cultura humana colocou doutrinas dentro da Bíblia em que nunca foram respaldadas por Jesus. Então Jesus está ali e ele faz o que é preciso. Sua prioridade é ensinar, mas o seu ensino vai deixar bem claro que Jesus percebe a realidade que está acontecendo ali. Olhe para o versículo de número 11. O versículo de número 11 você vai encontrar assim: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Jesus então não fica olhando, ele percebeu lá no fundo: opa, tem alguém com problema aqui. O comportamento de Jesus era um comportamento que é um alvo, irmãos, que a igreja precisa ter, de perceber. Você sabia que todas as pessoas têm uma necessidade de serem percebidas? Algumas não gostam, mas elas precisam ser percebidas, porque sempre vai ter alguém autorizado por Deus para olhar naquela pessoa o que precisa ser visto. Nós precisamos mudar o nosso comportamento como igreja, de vir para o culto já decoradinho na nossa cabeça. Faça uma oração no próximo culto: Senhor, quem o Senhor quer que eu perceba hoje na igreja? Dificilmente Deus vai chamar a sua atenção para aqui, ó. Você melhorar os seus relacionamentos, você levantar a sua cabeça, você perceber a sua realidade em volta. A gente vai mexer bastante com isso aqui na igreja, tá, irmãos? A gente vai mexer bastante com isso, sobre a percepção. Jesus percebia, e ele percebeu aquela mulher ao fundo, e ele faz uma coisa que não podia fazer. Quando Jesus chama aquela mulher, olha para o versículo de número 12, por favor. Ao vê-la, chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Ele quebra a ordem daquele culto, ele quebra, não podia fazer isso. Aquela mulher jamais poderia sair do lugar onde ela estava, ainda mais com a situação espiritual em que ela se encontrava. As pessoas não sabiam da realidade espiritual daquela mulher, só via a realidade física. Ela andava encurvada, a Bíblia diz que ela não poderia se endireitar. Jesus então quebra a ordem daquele culto, aquele momento religioso, o padrão daquilo, e chama aquela mulher à frente, e ainda diz: então lhe impôs as mãos. Aí piorou. Quando Jesus impõe as mãos naquela mulher, aí é que por isso é que a reação dos seres humanos ali religiosos foi tão imediata. Impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Então, ó, Jesus percebeu, Jesus quebra
ele não vai andar na sua receita, ele não vai andar na receita das religiões, ele não vai andar no padrão. Olha, Jesus vai te abençoar se você, isso são propostas religiosas, mas Jesus aqui quebra todos os paradigmas. E tem mais uma coisa, olha como que os nossos comportamentos religiosos caem por terra. Ninguém intercedeu por aquela mulher, e nem ela fez o pedido que Jesus liberou para ela. Eu achei isso impressionante. A gente não tem um padrão? Como cantaria o Sérgio aqui qualquer dia, o dia que, sei lá, eu acho que ele nem parece que gosta de... Se quer vitória, vai chorando, geme e chora. Pelo amor de Deus, gente, que música mais deprimente. A vitória só vem assim se você gemer e chorar? As pessoas passam receita, né? O telefone do céu é a oração. Ligue uma vez, duas ou três, se não atender, liga outra vez. Conhece essa não? Você conhece pouca música, cara, você também é um desconhecido. Gente, tem as receitinhas, mas é impressionante como aqui todas as receitas caem. O Jesus percebe aquela mulher, vê, a mulher não pede, ninguém intercede. Você vai ver várias curas na Bíblia, de pessoas intercedendo, Senhor, olha, eu vim aqui porque meu servo está doente. Diz o centurião. Veio outro pedindo pela sua filha. Veio uma vez 4 homens levando o enfermo. Mas esta mulher está no momento assim, ó, as mulheres podiam entrar na sinagoga, mas tinham que ficar lá no fundo. Mas Jesus percebe aquela mulher, essa mulher não pede a bênção. Que Cristo que está se revelando aqui, queridos? O Cristo que você deve se render diante dele e saber que ele é capaz de fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Amém? Você vai se relacionar com esse Cristo? Vai, porque você não consegue fazer outra coisa. Mas não padronize, não passe, olha, Jesus só vai te abençoar se. Jesus pode te abençoar também. Eu acho impressionante essa disposição de Cristo aqui, de usar toda aquela circunstância. A mulher não pede, ninguém intercede, mas Jesus está querendo ali revelar a si mesmo, revelar a situação daquela mulher, e dar o diagnóstico para a gente saber alguma coisa sobre o inimigo das nossas almas. Então, este é o Cristo. Agora vamos ver as pessoas aqui, vamos conhecer os seres humanos desta passagem bíblica. Primeiro, a mulher. Mulher humildemente chegou, ela estava no seu lugar. Onde é o lugar das mulheres aqui? Lá atrás. Estava lá, quietinha, ficou na dela. Mas e os religiosos, irmãos? Os religiosos estavam sendo religiosos, que é o que a gente, quando o nosso padrão, quando a nossa postura está baseada no que a minha religião ensinou, olha, só para vocês terem uma ideia, gente, na maioria das vezes, você não encontra o ser humano na Bíblia, nem os discípulos de Jesus, reagindo de maneira positiva aos ensinos dele. Tome muito cuidado com isso, com os seus achismos, com as suas certezas, porque olha, pelo menos das vezes que passei pelo Novo Testamento, eu falo assim, puxa, mas os discípulos, impressionante, cara, raríssimas vezes eles acertavam. Trouxeram as crianças para Jesus, os discípulos, não. Aí Jesus tinha uns caras lá expulsando um demônio, chega os discípulos e falam, Senhor, nós mandamos eles ficar quietos. Jesus, não. De vez em quando eles acertavam, eu acho impressionante. Jesus estava uma vez, depois da multiplicação dos pães, Jesus estava dando um ensino sobre a hipocrisia dos fariseus, falou, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos falaram assim, eu acho que é porque a gente não trouxe pão. Pelo amor de Deus, gente, pão seria problema para Jesus? Mas assim, cuidado, eu quero te dar um alerta hoje. Olha, faça parte das suas orações, esta sua necessidade aqui, Deus, o que o Senhor quer que eu veja nessa situação? Não o que eu acho, não o que eu quero, não o que o Senhor quer que eu perceba aqui. A sua vida muda diante disso.
Quando você vê qualquer pessoa em uma situação complicada, você fala assim: Senhor, permita-me eu ver o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa. Que não seja a aparência que te chama a atenção, que não seja a roupa que te chama a atenção, que não seja a cor que te chama a atenção, que não seja o defeito que te chama a atenção, que não seja o carro que ela está que te chama a atenção, que não seja a casa onde ela mora que te chama a atenção, mas a alma dela, o que o Senhor quer que você veja nesta pessoa. Porque sabe o que os religiosos viram? Olhe comigo, irmãos, versículo 14, por favor. Versículo 14 é uma revelação. Jesus se mostrou, versículo 14, indignado porque Jesus havia curado no sábado. Olha que doideira, quando quebramos qualquer detalhezinho assim. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. Olha, meu Pai eterno, agora veja como Jesus mais uma vez usa aquela reação, e Jesus vai ser sempre assim, tá? Você reagindo bem ou mal diante das propostas de Deus, Ele vai usar as duas circunstâncias para você ter uma chance de aprender. Jesus não desiste de você, não desiste, Ele vai insistir todo o tempo. Aí Jesus, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo, e o leva dali para lhe dar água? Não é isso que vocês fazem? Gente, o que as pessoas estavam mostrando para Jesus ali? Que jumento é mais importante do que gente. Olha que loucura, quando você começa a coisificar, dar mais valores àquilo que não é para dar valor, mais do que a pessoas. O seu carro é mais importante do que as pessoas que precisam ser carregadas nele. O seu dinheiro é mais importante do que a atenção que você deve estar dando para a sua família. O seu tempo é mais importante do que você reservar parte desse teu tempo para demonstrar o quanto você crê em Jesus. Quando eu olho para esse texto, Jesus detecta aqui, mostra para mim que o jumento deles era o mais importante do que as pessoas. Que risco que nós corremos aqui. Eles estavam fazendo uma argumentação em volta do dia sagrado deles, que era o sábado, e Jesus: não vou falar sobre o sábado hoje, mas qualquer dia vou estar falando da revelação sobre esse dia de descanso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que mais profundo tocou no meu coração aqui, e que Jesus mostra para mim com aquela exortação, é que tem gente que acha mais importante as coisas, animais ou seus bens do que as pessoas. Nesse caso aqui, os jumentos deles eram mais importantes do que as pessoas. O terceiro ensino que Jesus vem aqui, lembra que eu disse? Jesus se revela, Jesus quer que você se conheça, e Jesus quer que você saiba do inimigo da sua alma. O que a Bíblia fala aqui sobre o inimigo da nossa alma? Quando você chega no versículo de número 15, ou melhor, no versículo de número 16, que é o versículo que nós citamos hoje, você vai encontrar então aqui o título da mensagem, né? Uma prisão onde não aparecia grades, as grades eram espirituais. E Jesus faz uma revelação aqui no versículo de número 16, gente. E aquela mulher, e Jesus é bem explícito, Jesus fala de uma prisão mesmo. Olha só o que Jesus fala. Depois que ele faz aquela pergunta constrangedora: hipócritas, vocês não fazem isso pelos seus jumentos? Eu não deveria. Aí então ele indaga a situação da mulher. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia?
Que pergunta constrangedora, a que resposta vai se dar a esta pergunta? Mas Jesus aqui está dizendo, fazendo uma revelação sobre o inimigo, essa capacidade misteriosa de Satanás ter acesso a nós, e fazer com que percamos a nossa capacidade a capacidade que ele tem de nos tirar a capacidade de termos uma vida saudável. Perigo aqui nesse texto, perigo aqui, dizer que todo problema de coluna, ou toda enfermidade, é o diabo que está causando. Perigo, não é isso que esse texto está ensinando, gente. Aquele caso, aquela mulher, mas o que a Bíblia está revelando aqui? O que ele pode fazer, o que Satanás pode fazer. Ele pode causar doença, ele pode aprisionar. Tem um aviso que é dado à igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse. O livro de Apocalipse é cheio de simbolismo, mas esse aviso é muito legal, ó. A Bíblia vai dizer assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Satanás tem essa capacidade de prender pessoas. E há um detalhe aqui, quando Jesus se refere a essa mulher, quando ele usa essa expressão aqui, ó, esta filha de Abraão. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Uma coisa que muitos crentes odeiam ouvir. É quando se fala assim, ó, esta crente em Cristo Jesus estava sendo vítima de uma enfermidade causada pelo diabo. Quando Jesus usa essa expressão, esta filha de Abraão, ele está falando assim, ó, uma filha da promessa, uma judia, uma mulher genuinamente da nação santa, estava há 18 longos anos aprisionadas por Satanás. E qual era a cela, qual era a grade? Uma enfermidade que a deixava encurvada e ela não podia se endireitar. Mais uma vez o alerta, nem todas as enfermidades, pare com isso, tá? De você endemonizar tudo quanto é enfermidades. Agora, uma coisa eu creio, eu creio, que Satanás é um oportunista, ele se aproveita de todas as situações para tentar nos prender nos seus desígnios. Ele não causa todas as enfermidades, mas ele se aproveita das nossas fraquezas, das nossas enfermidades, para tentar nos tirar o ânimo, para tentar nos tirar a fé, para tentar fazer com que nós murmuremos, para tentar fazer com que nós venhamos blasfemar contra Deus. Ah, você não é crente mesmo? Então por que você está enfermo? Aí a gente começa a duvidar. Nem todas as enfermidades são causadas por Satanás, irmãos. É um perigo usar esse texto aqui para dizer que todas as enfermidades é o diabo. E tem ensinadores, tem pregadores que ensinam isso. E na televisão. E muita gente acredita. E muita gente crê nisso. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Jesus fala que esta mulher, aquela filha de Abraão. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque o que está fazendo aqui o texto é nos revelando o que nós precisamos saber sobre o inimigo. Ele pode causar, nem todas as enfermidades são, mas ele pode causar. Quando eu cito Apocalipse 2:10, é uma revelação bíblica do inimigo que manteve preso por um tempo profético. Lá o texto é bem claro, fala que um período de 10 dias, mas fala que Satanás lançará alguns de vós na prisão. Quando você vai ver no drama de Jó, você vê o que Deus permite que o diabo usa para ter acesso à criação de Deus. Ó, lá ele usou a guerra, lá ele usou os elementos da natureza, lá ele usou a doença. Então a Bíblia vai sempre revelar, a Bíblia vai ter essa preocupação. Os ensinos bíblicos de Gênesis e Apocalipse
mostrar quem é Deus, para que você também mostrar o tanto que você precisa se conhecer, para você ver o potencial que Deus te deu para você ser bênção na mão dele para abençoar pessoas e mostrar o inimigo da sua alma. Concluindo, irmãos, aquela mulher estava naquela prisão, era uma prisão sem grade, mas não só ela estava presa naquele dia, ela não estava presa sozinha. Aquela prisão sem grade alcançava as pessoas daquela sinagoga. Os religiosos daquela sinagoga estavam presos em um preconceito, em uma hipocrisia. Eles estavam, não só que aquela mulher estava encurvada fisicamente, mas as pessoas ali estavam encurvadas espiritualmente, porque não conseguia olhar com os olhos de Deus, não conseguia ver com os olhos de Cristo. E qual é a ação maravilhosa que Jesus faz para aquela mulher? Ele a cura, e a Bíblia diz que ela se endireitou imediatamente. Olhe por favor para o texto aí, o versículo de número 14, é o versículo 14 que fala que ela se endireitou imediatamente. Versículo 13, imediatamente ela se endireitou. E por que que Deus, olha aqui gente, por que que Deus quer endireitar as nossas vidas? Para que possamos louvá-lo, amém, igreja? Endireitou e ela imediatamente começou a louvar a Deus. Jesus naquele dia não queria libertar só aquela mulher, mas a ação de libertação daquela mulher foi deixar ela retinha, para que ela pudesse olhar para frente, para que ela pudesse olhar para Jesus. Agora, sem nenhuma grade, sem nenhuma limitação satânica nem humana. Jesus queria naquele dia deixar bem claro o seu poder sobre a maldade de Satanás, mas queria também que todos ali saíssem curados. Mas nem todos querem, né, irmãos? E qual é o resultado final dessa ação de Deus aqui? Olha para o versículo de número 17. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Este não é o alvo de Jesus, envergonhar alguém. Mas olha o outro resultado. O povo se alegrava, glória a Deus, queridos. O povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Gente, essa é a melhor posição. Tem hora que eu não concordo com algumas coisas que acontecem, mas quando eu paro e penso que Deus está no controle, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele está querendo me ensinar, que Ele está querendo que eu me conheça cada vez mais, eu procuro, e quero que você também procure fazer isso, se alegrar com o que Deus está fazendo,